Fala, patriotas! Como é que vocês estão? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E o PL, o partido do presidente Bolsonaro, acabou de dar um checkmate no sistema. Pois é, meus amigos, não tem como mais voltar atrás. E agora, o próprio vice-presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, acabou de basicamente admitir isso. Então foi realmente uma grande jogada do PL, pouca gente percebeu, mas eu já tinha falado algo a respeito alguns dias atrás, vocês vão ver do que eu estou falando. Antes disso, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, deixem o like, inscrevam-se no canal e sigam a nossa página no Facebook também, tá certo? Então vamos lá, para começar, né? Primeiramente veio o PL, ingressou com a ação no TSE, alegando o mau funcionamento das urnas anteriores a 2020, né? De modelos 2009, 2013, 15, enfim. A gente nem sabe por que se usava ainda urnas tão antigas quando o orçamento do TSE é de mais de 10 bilhões de reais. Mas tudo bem, essa é uma outra questão que a gente vai questionar lá na frente também, tá? A questão é, essas urnas não funcionaram adequadamente segundo o relatório do PL. Apresentaram ali inconsistências e todas elas, cerca de 280 mil urnas, apresentam o mesmo número de série, o que invalida, segundo o próprio relatório, a possibilidade de conferência do resultado final com o que está lá na linha dos códigos, né? É um negócio muito complexo e até difícil de entender, mas basicamente não tem como a gente verificar se o resultado final confere com o que está lá nos logs, né? Basicamente é isso, porque as urnas elas têm o mesmo número de série. Tudo bem, aí veio o Alexandre de Moraes e quis meio que dificultar o negócio, quis peitar o PL, falar, então vocês querem anulação dessas urnas aí? Não, vocês anexem no pedido aí também o relatório do primeiro turno. Pois bem, ele fez isso minutos depois da coletiva de imprensa de ontem, ou seja, ele nem se deu o trabalho de ler o relatório. Ele já estava com o seu despacho pronto. O que isso quer dizer? É um desrespeito com o PL, um desrespeito com a sociedade brasileira. Ele nem se deu o trabalho de ler o relatório, porque se ele tivesse lido, saberia que, entre outras coisas, também consta lá no relatório essa questão do primeiro turno. Mas tudo bem, daí veio o PL... Fez uma outra coletiva de imprensa hoje, né? O Valdemar da Costa Neto, os advogados, o pessoal lá da comissão explicou detalhadamente o que aconteceu novamente. E entre outras coisas, a gente ficou sabendo que a intenção do PL, né, não era, pelo menos a intenção clara, vocês vão entender, não era pedir a anulação de toda a eleição, do primeiro e do segundo turno. A intenção era pedir que só as urnas ali anteriores a 2020, que tiveram esses problemas aí, fossem desconsideradas, né? Entretanto, eu antecipei em vídeos anteriores o seguinte, olha, eu não vejo outra solução, não vejo outro caminho, senão desconsiderar todas as urnas, desconsiderar todo o pleito, né? Porque essas urnas foram usadas também no primeiro turno. Então, se elas forem desconsideradas agora, elas têm que ser consideradas antes também. E veja só o que falou o ministro Ricardo Lewandowski. Se confirmada a tese do PL, teria que anular toda a eleição, diz Ricardo Lewandowski. Desde agora, eu quero saber, vocês concordam com isso? Você concorda que tem que anular toda a eleição, sim ou não? Mas desde que, claro, a gente faça uma nova eleição com possibilidade de auditoria, tá? E até talvez com voto impresso, coisa do tipo. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum. Quem foi eleito, se está seguro da sua eleição, vai concorrer de novo e vida que segue, tá? Agora, quem tem dúvida, né, quem não quer uma nova eleição de maneira limpa, de maneira transparente, essa pessoa aí a gente tem que desconfiar, né? Mesmo porque o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, só que ele não aceitou o resultado, não. Ele passou 4 anos questionando e tentando aprovar o voto impresso. Não, eu quero eleição limpa, eu quero eleição com voto impresso. Possibilidade de auditoria. O outro lado nunca quis. O ministro Barroso foi um militante contra o voto impresso e até se orgulha, e ele admite de ter impedido a aprovação dele na Câmara. Inclusive, o ministro Barroso é o segundo da nossa lista para sofrer o impeachment, hein? Primeiro é o Alexandre de Moraes, segundo é o Barroso. Mas tudo bem, depois a gente fala disso. A questão é que é o seguinte... No momento em que o PL pede apenas a anulação dessas urnas aí anteriores a 2020 e não do primeiro turno, qual é o recado que o PL está dando? Olha, eu quero só que seja desconsiderado as urnas que funcionavam mal ali, né? Só que ele joga batata quente no colo do TSE. Não é o PL que está pedindo a anulação de todo o pleito,
mas é, segundo a lei, o que vai ter que acontecer. Por isso que o ministro Ricardo Lewandowski disse isso aqui. Por isso que ele falou, olha, se realmente essa tese for confirmada, vai ter que se anular todo o pleito, porque a lei assim preconiza. A eleição onde há dúvidas, onde tem ali problemas, indícios gravíssimos, ela tem que ser refeita. Ela tem que ser anulada e refeita. Portanto, meus amigos, é o que vai acabar acontecendo. Agora percebam a diferença. Se o PL viesse com essa proposta desde o início, de anular tanto o primeiro quanto o segundo turno, o PL podia arrumar uma briga grande. Não com a sociedade, né? Porque é isso que a maior parte da população que a gente está vendo nas ruas aí quer. Né? Uma eleição limpa, transparente, tá? Coisa que nós não tivemos. Mas poderia arrumar briga com os outros partidos que fizeram boas bancadas, deputados, senadores, governadores, né? Então, se um partido entrasse em campo pedindo a anulação de toda a eleição, esse partido podia arrumar briga com os outros partidos, e aí nós teríamos um problema. Aí o Alexandre de Moraes, ao receber esse relatório técnico do PL, ao invés de responder de maneira técnica, respondeu de maneira política. Sim, ele politizou uma decisão técnica, uma questão técnica. Ele pegou e falou, olha, vocês estão pedindo aqui a anulação em tese do segundo turno, né? Ou a desconsideração aí de urnas anteriores a 2020. Agora eu quero, e o Alexandre de Moraes fez isso, não há previsão legal para isso. Porque a parte requerente ali é que determina o que vai ser julgado, né? Mas aí o juiz foi lá e determinou, não, vocês vão ter que recorrer isso aqui também. Vocês vão ter que requerer isso aqui também. E deu 24 horas para que o PL juntasse na petição a questão referente ao primeiro turno também. Ou seja, tentou politizar a questão para o PL, fazendo com que os deputados que foram eleitos, tanto do PL quanto de outros partidos, ficassem contra a medida, né? Ele tentou ali politizar a questão e reverter a situação, mas ele se deu mal. Porque a maioria dos deputados aqui já se manifestou no sentido de que não tem problema ter uma nova eleição. Inclusive, os deputados mais votados do Brasil já se manifestaram, não tem problema ter uma nova eleição. E alguns já até disseram, mesmo que eu perca o mandato, mesmo que eu não seja reeleito, não tem problema, eu quero uma eleição limpa, segura e transparente. E a sociedade brasileira tá com essas pessoas. E quem se manifestou nesse sentido, eu tenho certeza, havendo uma nova eleição, será reeleito e terá muito mais votos. Porque a população tá vendo quem realmente está de fato do lado da verdade, do lado da transparência e do lado da democracia. Quem tiver contra agora novas eleições de maneira limpa, segura e transparente, estará contra não só a vontade popular, mas também contra a democracia brasileira. Essa é a realidade. Então, quando o ministro Lewandowski fala isso aqui, ele dá uma sinalização clara. Nós não teremos aí outra opção, como eu falei no início do vídeo. Ou nós teremos novas eleições, e aí a população tem que pressionar para que seja limpa, transparente, com possibilidade de voto impresso e principalmente com escrutínio público, coisa que nós não tivemos de maneira plena agora. Ou então será desconsideradas ali as urnas de segundo anteriores a 2020 e, portanto, nós teremos a vitória automática do presidente Bolsonaro. Tá? O que não seria ali uma situação tão ruim, porque nós já elegemos, em tese pelo menos, né, um bom Congresso, e reelegendo o presidente Bolsonaro, teremos o necessário para mudar a situação do país, para acabar com as arbitrariedades, para acabar aí com as ilegalidades, a censura e a perseguição, coisa do tipo. Mas na minha visão, o ideal seria novas eleições com possibilidade de voto impresso e auditoria, né? Então deixa eu só ler um trecho da matéria aqui. O vice-presidente do TSE defendeu invalidar todos os resultados do pleito de 2020 se a teoria se provar verdadeira. O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, integrante do Supremo Tribunal Federal também, né, defendeu nesta quarta-feira, isso foi hoje, que se houve algum tipo de irregularidade nas urnas, toda a eleição de 2022 deveria ser anulada. Vejam o que ele falou, ele defendeu que se houve algum tipo de irregularidade nas urnas, toda a eleição deveria ser anulada. E nós já tivemos a prova de que houve sim irregularidades. Vocês perceberam que nenhum técnico questionou se houve ou não irregularidade nas urnas? Houve questionamento se de fato essas irregularidades impactariam no resultado final. Algumas pessoas questionaram isso aí, mas ninguém questionou as irregularidades. Elas de fato ocorreram e, segundo as palavras do próprio ministro Lewandowski, não vai ter outra opção a não ser anular, tá? Isso prova, meus amigos, que você
que esteve e ainda está na frente dos quartéis, deu resultado. Você foi o responsável direto por isso. O que acontecer a partir de agora terá sido o resultado de todas as pessoas que foram para as ruas, foram para a frente dos quartéis e se manifestaram de maneira pacífica e ordeira. Porque o sistema percebeu que o povo não aceitará ser roubado, não aceitará ser feito de idiota e que, principalmente, nós não somos manés e que nós não perdemos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima.